galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje divide aqui em 4 partes e vamos começar falando das confusões da carreta furacão. Quero passar rapidinho sobre o Enem, só uma coisa muito pontual. Quero falar sobre uma nota que envolve o TCU, envolve nepotismo cruzado de petistas, olha só que coisa engraçada. Quero também falar sobre segurança pública e quero mostrar para vocês um vídeo que tá circulando aí nas redes sociais do Ciro Gomes falando verdades sobre o PT, né? E deixaram os petistas malucos, sabe como é a esquerda, eles odeiam ouvir a verdade. Aí depois, tema muitíssimo interessante, vamos começar falando do aliado do Lula que renunciou, cara de esquerda, um socialista, em Portugal, e por que isso deveria chamar a nossa atenção. E eu já te adianto, PAC verde, o PAC do Lula. Vocês lembram o que é que o governo do PT já fez na época do PAC, as confusões, e agora o Lula tem um PAC novo. E o que é que isso tem a ver com o que aconteceu lá em Portugal? A gente vai comentar sobre isso, quero falar sobre o senhor Arthur Lira, o que ele anda aprontando, quero mostrar um aliado do Lira, quem ele é, onde ele estava recentemente. Ainda tem mais algumas notícias aí, inclusive do Dilma passando pano para Marina Silva e mais algumas coisinhas que ele andou falando, que a gente vai falar. Depois, economia. Reforma tributária passou na CCJ, apenas a direita trabalhou em prol da população, foram os únicos senadores que votaram contra, tentaram ainda aplicar, sugerir emendas para tentar colocar um tipo de trava, mas enfim, sabe como é a turma da esquerda, não avançou. E eu também quero falar sobre alguns embates que estão tendo na esquerda, no âmbito da economia, e algumas confusões que envolvem o Haddad e o Rui Costa, já visando 2026, e o que nos conecta com o quarto tema. Quero falar com vocês sobre embates, esquerda e direita, alguns petistas de peso andaram conversando aí com o Guilherme Amado, um jornalista da extrema esquerda, falando de Bolsonaro, e ontem também saiu mais uma nota na Veja, mostrando aí que a PGR meio que não tá botando muita fé na delação do Cid. A gente vai falar sobre isso, mas vamos lá, que tem muita coisa. Como eu disse pra vocês, de forma bem rápida, entra ano, sai ano, vocês conseguem ver que temos o mesmo Lula de sempre. Aquele Lula do eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Nunca é culpa dele. Você vê, ó. Lula determinou que o Fávaro, que é o ministro da Agricultura, e o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, expliquem a interlocutores do governo do agronegócio que nem o Ministério da Educação, nem o INEP tem qualquer ingerência sobre a questão do Enem. Então, ninguém tem. É tudo aleatório. O Lula não tem culpa de nada, ele não pode fazer nada, foi um acaso. Um Enem com questões ligadas a uma ideologia de extrema esquerda. Foi aleatório, foi tudo coincidência. E aí que você vê como é importante que os jornalistas, eles relatassem o que realmente ocorreu. Todos os veículos falaram, não, o Enem foi carregado de ideologia. Tá, qual? Que ideologia que foi carregada? Vocês poderiam explicar? Não existe a palavra esquerda, extrema. Não tem. Quiçá falar, não, tava lá cheio de ideologia marxista. Nem isso. Mas nem isso. Representantes do agro, dentro e fora do Congresso, reclamam desde domingo que 3 questões do Enem abordaram o setor, segundo a avaliação deles, de maneira negativa e pelo viés ideológico. Qual viés ideológico? Qual? As pessoas que não entendem minimamente as questões políticas podem se basear na coisa dessa e falar, cara, não tô entendendo, velho. Que viés ideológico? O que é isso de ideologia que a imprensa quer contar? Mas deixa lá, né? Ninguém quer resolver nada. Aí veja. O governo Lula bloqueia 3 bilhões e 800 milhões do orçamento e cortes atingem hospitais e livros didáticos. O cara vai gritar aos 4 cantos do Brasil que não dá para tratar tudo como gasto, que é investimento. Não é gasto, é investimento. É o tempo todo esse discurso que tem que fazer, que tem que acontecer, que tem que ter obra, que tem que comprar ônibus elétrico. Atingindo agora cortes em hospitais e livros didáticos. O que é que você acha que é salutar? O que é que você acha que é mais... Não vamos usar a palavra difícil, mas salutar. O que você acha que é mais importante para o povo brasileiro? Gastar com hospitais ou gastar com ônibus elétricos? Gastar com livros didáticos ou gastar com projetos de descarbonização para promover uma neoindustrialização? O que você acha que é prioritário? O que você acha que a gente deveria estar
prestando mais atenção e investindo os recursos. Mas tá aí, ó. Esse é o governo Lula, o governo da hipocrisia, um governo sem direção, um governo sem projeto, é gasto pelo gasto. E aí, como diz um amigo meu, para quem não sabe onde quer ir, para qualquer direção que anda, continua perdido. É a síntese do governo Lula. Aí, o Ciro Gomes também deu uma viralizadinha básica. Ele falou da Aniele Franco, que eu acho que diz muito sobre os petistas. Vou dar play aqui. O pessoal da Gazeta Brasil postou o vídeo lá nas redes dele. Eu dei risada, principalmente no final. Aí ele fala assim, ele bota os petistas mesmo na rodinha. Escuta só. Outro dia, eu que gosto, eu sou cosmólogo amador, astrônomo amador, percebe? Eu gosto muito desses assuntos enfim, de cosmologia, de astronomia, de física, enfim, gosto muito disso tudo. Mas eu vi uma ministra de Estado do Brasil dizendo que a expressão buraco negro ela é racista. Irmão, nós estamos ferrados, nós estamos ferrados e apartados em banda. Pois é. É isso aí. É do que se trata. Ô, cidadã, o buraco é negro por uma circunstância. A densidade é tão grande que a gravidade tende ao infinito, e por ser uma densidade máxima e gravidade tende ao infinito, drena tudo que está ao seu redor, inclusive especialmente a luz. O que não tem luz é escuro, e o que é escuro é negro. Por isso é buraco negro, em inglês, black hole. Tem as tendências, cidadã. Já não chega a esculhambação de pegar o avião da FAB, se exibir, descer no estádio, dar uma carteirada para entrar no jogo e a principal assessora chamar uma torcida de um time de pauliste, fascista, então não sei o que. Então, isso é a cara do PT. É a cara do PT. Deixa a economia na mão da banqueirada, deixa o orçamento na mão da esculhambação, da propina, do suborno do Centrão. O Lula vai passear para tentar ganhar o Prêmio Nobel da Paz, conversando fiado e fazendo ridículo, e essa turma fazendo esse tipo de coisa. Nós estamos ferrados mesmo. É a cara do PT. Você vê, né? É engraçado. Se vocês forem lá no... Eu sempre mando os vídeos no Telegram, né? Link tá na descrição. Aí se você pega e você vê o vídeo, ele explica. Não é um absurdo. Aí a mulher dele lá, eu acho que é mulher. É a mulher que tá com ele na mesa. Pega o telefone, tá, então vamos. E aí, meio que ele esquece o vamos dela. E aí ele vai explicar. Ela fala assim, meu Deus. Aí bota a mão na cabeça. Ela fala, vai falar verdades sobre o PT. Não fale. Não fale, Ciro Gomes. Você vai ser perseguido. Pra esquerda, não existe amigo. Não existe aliado. Existe. Você é útil ou você é inútil. A partir do momento que o Ciro Gomes não tem mandato, não tem nada, e tá criticando o PT, daqui a pouco a AGU vai atrás dele. Daqui a pouco a AGU vai atrás dele. E não vem chorar, não. Não vem... Ah, tá todo mundo unido na frente ampla. Tá todo mundo unido na frente ampla. Agora é tarde. Isso é uma coisa também, né? Se o Ciro Gomes sabia que isso era o PT, ele não podia ter nos ajudado, pô. Ele não podia ter contado isso pro Brasil ao longo dos últimos anos. Contar, olha, isso aqui é o PT. Acordem antes que seja tarde demais. Fazer o quê, né? Vida que segue. Aí olha essas duas. Sequência. Multinacional entrega chaves de escritório por medo da violência no centro do Rio de Janeiro. Esse é o Brasil do Lula. Empresas fechando as portas por não se sentir inseguro, não ter segurança para trabalhar. E a CNN nos conta que relatório aponta que cerca de 1.000 membros do comando da capital atuam em Portugal. É inacreditável. A Avelina falou uma coisa que foi tão absurda sobre Portugal ontem. Eu nem coloquei aqui no vídeo. Eu não vou nem dar palanque para esse cara. É um absurdo que ele falou. Vocês devem ter visto lá ele falando sobre a gente repatria pessoas se vocês devolverem um ouro que vocês nos roubaram. É um papo, sabe, de bocó, que mostra um total desrespeito pela história do Brasil, o tempo todo fomentando essa relação de opressão, de oprimir, de roubo, de luta de classe, aí coluna de exploração, blá blá blá. Nada na história do país serve para a turma da esquerda. Eles têm que destruir todos os símbolos nacionais, passar por cima de tudo, porque nada importa. Nada. O negócio é gritaria para tudo que é lado e se fazer de vítima. Aí olha, esse aqui também gritaria, ó. Olha ele. Lula nomeia o número 2 de Weintraub
para a Secretaria Executiva do Ministério do Esporte. Antônio Paulo Vogel, que foi braço direito do MEC na gestão Bolsonaro, ocupará cargo de destaque no governo petista. Nosso glorioso Patati, que até já ajudou na campanha, né, de um petista no passado. O pessoal comentou muito sobre isso. Esse ponto aqui, gente, a grande questão é o seguinte: talvez esse cara aí seja um bom funcionário. O Ministério do Esporte é o do Fufuca lá. Talvez seja um bom funcionário. A grande questão é que os super conservadores foram aquela turminha que adorava meter o dedo na cara, que a gente faz, que a gente acontece, que somos os puristas, fazemos, acontecemos e blá blá blá. Olha o super conservadorismo. Olha aí o super conservadorismo. É aquela coisa, quando você aponta o dedo, tem 3 aqui, ó, apontando pra você. Olha aí o super conservadorismo. Aí ele vai dar um jeito. Ele vai explicar, não, mas você tem que entender que isso, aquilo, lá. Cara, para de apontar o dedo. Baixa a bola um pouquinho, Patati. Baixa só isso. Respira, cara. É gritaria o tempo todo, é acusação, é isso, é xingamento, é ofensa. Aí tá aí agora, ó. O nome estampado na Folha de São Paulo. Parabéns, parabéns, parabéns. Super conservadores agora são membros do governo Lula. TCU contraria a área técnica e arquivação sobre nepotismo cruzado envolvendo ministro de Lula. A área técnica deu um parecer. A área técnica, os técnicos, ó, complicado isso aqui, viu? E o TCU contrariou. Já imaginou como era na era Bolsonaro? Era capaz da área técnica falar, acho que Bolsonaro tá certo, mas a gente acha que Bolsonaro tá errado. A gente acha que Bolsonaro tá errado. A turma só discordava da área técnica na hora de punir. Né? É o que você vê que a área técnica tá mandando punir. E a turma, não, a gente discorda, não tem nada de errado, nada. Aí, olha o que está dando de... Em 2 parágrafos você entende. Contrariando a área técnica, o plenário do TCU arquivou uma ação que investigava suposto nepotismo cruzado entre o Wellington Dias, que é o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, e o deputado distrital Chico Vigilante. Como revelou o Estadão, a filha do Wellington Dias, Yasmin Dias Hello, foi nomeada em 24 de janeiro no gabinete do parlamentar. 3 meses depois, um dos filhos do vigilante, Flávio Moraes dos Santos, ganhou um cargo no gabinete da suplente do ministro de Lula no Senado. Vigilante é o nome do deputado distrital. Um dos filhos dele ganhou um cargo no gabinete da suplente do ministro. Ele foi eleito, né? Mas como ele tá ministro, tem a suplente lá no lugar dele no Senado. Aí a suplente dele contratou um dos filhos do Chico Vigilante. E o Chico Vigilante tinha contratado a Yasmin Dias Hello. É isso que se chama de nepotismo cruzado, né? É como se fosse assim, tu contrata a minha filha, eu contrato o teu. Mas tudo ok, né? Tudo ok. É o Brasil do PT, mas nunca é demais a gente comentar. Independente de não ter dado nada, eu acho que são informações importantes que a população brasileira deveria saber, né? Mostrar. Pode até não ser errado, mas às vezes não é moralmente a melhor das opções, né? É moralmente reprovável. Você mostra o petista, fala, petista, olha só, petista, eu acho que isso aqui não é moralmente correto, hein? Não vou falar que é legal, mas não parece ser moralmente correto. Mas vamos lá. Esse assunto aqui é muito mais interessante. No dia de ontem, tivemos uma baita confusão. O Brasil pode assistindo, né? Mas aconteceu em Portugal. O primeiro-ministro renunciou. Tivemos operações da polícia, né? Fazendo busca e apreensão. Pessoas foram presas. Parecia até o Brasil. O G1 comenta sobre isso. Primeiro-ministro de Portugal renuncia após ser alvo de operação policial. Tá, mas e aí? O que é que tem de interessante nisso? Primeiro, né? Ele é do Partido Socialista. É um aliado do Lula. Mostra um pouco mais sobre o que é a esquerda. Independente do país que eles estão, você vê como é a turma da esquerda, né? Beleza.
Aí olha só, ele entregou o cargo após a PGR anunciar que a Pura Se Premier interveio a favor de empresas na exploração de lítio e de hidrogênio verde. Olha só, então temos um escândalo de corrupção envolvendo a Agenda Verde? O que está sendo discutido no Brasil com urgência? É um dos pilares do pacote de transição energética do governo. É confusão aí, né, para você tirar as questões das leis, os marcos para a produção de hidrogênio verde. É basicamente isso. O Alckmin, nossa, ele estava maravilhado com a produção de lítio verde também. E aí, normalmente, os petistas, eles gostam de copiar o que não presta, né? Então a gente tem que ficar assim meio, ó vocês aí, viu, petista? Segundo a PGR, durante a operação desta manhã, a polícia cumpriu 42 mandados de busca e apreensão, entre eles a sede do Ministério da Infraestrutura, beleza? Aí vem Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Estado de Energia e Clima, empresas investigadas no caso. Eu tenho certeza que vocês acompanharam minimamente a CPI das ONGs. Minimamente, vocês viram várias informações que foram divulgadas. E eu acho que vários de vocês devem ter minimamente algumas informações também de coisas que já aconteceram no Brasil no passado, envolvendo essa agenda verde, envolvendo questões de forças internacionais no Brasil, seguindo sempre essa linha. O que você acha que vai acontecer no Brasil com essa agenda verde? O que você acha que vai acontecer no Brasil envolvendo essa agenda verde? Olhem as pessoas que já estão no governo, as denúncias que a CPI das ONGs, por exemplo, levantou nos últimos dias contra ONGs ligadas a Marina Silva, ONGs que estão recebendo verbas do Fundo Amazônia para fazer o quê? Questionamentos que estão sendo levantados. Você consegue ver uma certa similaridade? Vamos lá. Pode botar. Aí o Metrópolis traz mais uma informação que não estava no G1, falando o seguinte, né? Ao menos 5 pessoas acabaram detidas, né? Presas. Entre elas, um amigo do primeiro-ministro, o empresário Diogo Lacerda Machado, beleza? O chefe de gabinete de Antônio Costa. O chefe de gabinete do ministro preso. Um amigo dele preso. O socialista Nuno Mascarenhas, o CEO da Start Campus Afonso Salema e o diretor jurídico de sustentabilidade. Olha a turminha verde envolvida em confusão. Aí, estava terminando de montar o Atlas, né? Assim, o roteiro do Atlas de outubro, e eu me deparei com essa nota. O governo quer controlar verbas do PAC. Congresso vê exageros e resiste a perder o poder. Ao Estadão, a Casa Civil, que coordena o programa, defendeu a proposta e afirmou que, para o PAC cumprir seus objetivos, é fundamental que o poder público tenha mecanismos para garantir os níveis de investimento planejados. É neste contexto que se insere a necessidade de que o remanejamento de recursos dentro do novo PAC possa se dar de forma mais ágil possível. Quando eu trouxe essa notícia, eu falei algo que a primeira vez que eu falei, se eu não estou enganado, foi quando saiu a notícia do PAC, mostrando como seriam gastos o 1,7 trilhões, basicamente, né? Na verdade, 1,5 trilhão, em torno de 1,5 trilhão. Essa notícia, eu lembro que foi a notícia da CNN que eu trouxe. E no mesmo vídeo, antes de mostrar essa do PAC de 1,5 trilhão, eu trouxe a notícia que saiu no Estadão, falando das empresas da Lava Jato que estavam atrás de uma linha de crédito de 100 milhões. E eu falava, gente, eu fiz a conta de matemática, eu falei, pessoal, olha só, Lava Jato, 100 milhões era dólares, aí eu falava 500 milhões de reais, meu Deus, todo mundo bota a mão na cabeça, tá todo mundo desesperado, porque é Lava Jato. Porque tem um negócio no coração que mexe, o cara lembra do que aconteceu no passado. Só que quando vem o PAC verde, 3.000 vezes maior, é 1,5 trilhão, a turma deixa passar batido. E a gente foi olhando as coisas que estavam acontecendo. Olha onde vem sendo alocado dinheiro ao redor do mundo. O que a própria agenda SG, falando quem pode receber dinheiro e quem não repete, não pode. Quais empresas deveriam receber os maiores aportes, quais empresas não deveriam receber nenhum tipo de investimento. Olha o foco do governo. E olha o que a esquerda está fazendo em outros países. Olha no que deu essa agenda verde lá em Portugal.
E aí eu ainda falava no vídeo o seguinte: se o PT viesse com aquela ideia de vamos fazer um novo PAC, todo mundo ia botar a mão na cabeça. Porque todo mundo lembra das confusões. E por mais que o PAC fosse uma coisa, lá vai, já tem até alguns pontos que se toca com o PAC, né? Mas é bem similar a confusão. A turma fala, pô, ô Lula, outro PAC, tá de brincadeira, né? Já tá querendo aprontar. E aí todo mundo ia ficar contra. Só que agora, qual é o pulo do gato do Lula? É o PAC verde. O PAC do Lula é um PAC verde, porque é um PAC para cidade inteligente, transição energética, mudança nas frotas, né, para comprar ônibus elétrico. E então, assim, por mais que seja muito dinheiro, as pessoas não vão ficar contra o Lula, porque, olha, a gente tem medo do PT. A gente sabe o que o PT já fez no passado, mas não dá para negar que essa questão energética é importante. Não dá para negar que realmente nós precisamos investir nisso daí. Infelizmente, a gente vai ter que dar um voto de confiança porque Lula precisa salvar o planeta. É a desculpa perfeita. Encaixa como uma luva. Mas calma que tem mais. Calma que tem mais. Calma que tem mais. Só abrir um pequeno parênteses. Porque isso aqui vai fazer sentido quando a gente falar do Lira e do PAC Verde. Lula não cita meta, mas promete estabilidade fiscal a empresários. Estava no evento ontem, falou um monte de groselha. A gente vai falar algumas das coisas que ele disse. Uma delas foi essa. Vamos garantir estabilidade política, estabilidade social, estabilidade jurídica. Nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal. Alguém acredita? Tem que ser muito trouxa. E nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocarem a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça a cada vez mais. Lula tem dito que o governo precisa de investimentos. Ele afirmou que não vai estabelecer uma meta fiscal que obriga o governo a começar o ano fazendo corte de bilhões de reais nas obras que são prioritárias para o país. Que obras? Que obras? Para fazer o quê? Para chegar onde? Vai se endividar para quê? Só para colocar uma plaquinha em ano eleitoral? Para falar, olha, o Lula está trabalhando, vote no PT. Qual é a obra prioritária? Qual é o plano, Lula? Não tem plano. Estamos à deriva. Aí, no mesmo evento, o Lula disse, ó, vamos utilizar os bancos públicos para oferecer alternativas e oportunidades de crédito a juros mais baratos. Mais barato. Quem que vai ter acesso a essa linha de crédito? Será que é qualquer um? Será que é para qualquer coisa? Ele falou que é para indústria. Competitividade, né? Aumentar a qualidade da indústria, mas sabendo que o Lula tem um plano de neoindustrialização, que não passa só por melhorar a produção, aumentar a produtividade, não. Passa pela descarbonização. Então, será que esse crédito vai para qualquer um ou vai para a turma que for um pouquinho mais verde, né? Que seguir essa agenda? E por que eu digo isso? Aí eu falei que as coisas iam se conectar. Lira lança PAC Verde com fundo para financiar transição energética sem subsídios. O presidente da Câmara, Arthur Lira, abraçou a chamada Agenda Verde como uma das vitrines de seu segundo mandato no comando da casa, ao lançar ontem um projeto que cria um fundo de aval para financiar transição energética no país. Será que é para isso que a gente está precisando de dinheiro? Transição energética? Será que a gente não precisa de dinheiro só para ter energia? Só que no primeiro momento, vamos garantir que a gente tem energia o suficiente. E energia barata. Não é só ter barato. Você não quer pagar menos na sua conta de luz? Você não quer pagar menos na gasolina? Você não quer pagar menos no botijão de gás? Qual é o projeto de nação que nós defendemos? Eu acho que o meu não é o do Lira. Eu acho não, eu tenho certeza que o meu não é o do Lira. Abastecido com precatórios e créditos tributários de impostos que as empresas têm para receber da União, o fundo seria uma alternativa aos subsídios e incentivos fiscais. Aí, olha que engraçado. A proposta, encampada pelo Lira, a gente até comentou no vídeo ontem, vem do Arnaldo Jardim, que é do Cidadania, e pesquisando rapidamente eu descobri que até esse Arnaldo Jardim, ele foi secretário de Agricultura na gestão do Alckmin. Quando o Alckmin foi governador. Olha só, né? Amigo do Alckmin. Como na prática, o aval em última instância é do Tesouro Nacional, esse crédito teria custo mais barato. Ó, o Lula está falando de um crédito mais barato.
para os campeões nacionais. O Lira também está falando de um crédito mais barato. Ó, o total de crédito que as empresas possuem junto à União soma cerca de 800 bilhões de reais. É uma baita carteira de crédito. 800 bilhões. Aí agora que tá a cereja do bolo. Lira disse que o fundo pode alavancar entre 5 a 10 vezes o seu valor em novos empréstimos para projetos apenas sustentáveis. Quem é que define o que é sustentável e o que não é? Vocês já viram que nessa cartilha de sustentabilidade, itens como equidade, cabelo azul, né? Celebrações de dias da diversidade das minorias, isto conta nos critérios ESG das empresas. Quem é que define o que é sustentabilidade e o que não é? Quem é que define? Ainda mais no mundo, que não é só no Brasil, é no mundo mesmo, se fala tanto do greenwashing, que é você manipular os números, é fazer basicamente uma lavagem de dinheiro, você faz maquiagem nos números, pra você falar, ó, eu sou sustentável. Bota dinheirinho aqui. Tá vendo? Você tá vendo pra onde tá indo o seu dinheiro? Porque isso aqui é como se fosse a Lei Rouanet. Podia estar lá. Tá ligado? Podia ser pra outra coisa. É dinheiro público. Porque o cara ali é Biden, depois de renda. Tá, beleza. Vocês concordam com esse destino? Só pra quem é sustentável? Quem que vai definir isso? Quem que vai definir isso? Se o cara quiser abrir uma serralheira, trabalha com muito metais, né? Energia elétrica o tempo todo. Se bem que... Cara, é um negócio até pequeno, né? Você teria que trabalhar com siderúrgia pra você trabalhar com caldeiras, aí você ia acabar emitindo um pouco mais de carbono. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Quem é que define o que é sustentável e o que não é? E será que quem tem que ter um crédito diferenciado, ó, os jurozinhos pequenininho, né, gostoso, é picanheiro ou é toda a população brasileira? É projetos que vão gerar empregos, são projetos que vão trazer eficiência, um aumento de produção para o país, ou são projetos sustentáveis da turma do Lira e do Lula? Tá vendo? Você tá vendo? Desde janeiro a gente tá falando dessa porcaria. Olha tomando forma. É como a esquerda, e eu acho que Eduardo Bolsonaro falou isso muito bem na entrevista que ele deu, lá pro Quinto Elemento, e falou: a esquerda vem observando que eles estão conseguindo um êxito gigantesco na agenda de controle através da agenda verde. Controle é o que a esquerda mais gosta de fazer, controlar a sociedade, impor sua ditadura. Tá aqui. O caminho só muda a ferramenta, mas é sempre o mesmo padrão. Aí só para relembrar, falamos da Naduzadinha ontem, que foi essa nota, as orelhas do governo vão arder, o pessoal do Grupo Esfera fez um jantarzinho, tava lá o Lira, tava o Jardim e tava o representante do Ministério de Investimento da Arábia Saudita. Aí já se falava no final, ó, o projeto ainda cria um fundo verde a ser administrado pelo BNDES, que na sua nova diretriz, na sua nova cartilha, que a gente comentou no Atlas de fevereiro, tem um tópico só para falar do BNDES, lá do Mercadante. Tenho quase certeza que tem um tópico só para isso. Se não tá assim, petismo verde. E vai estar lá várias coisas falando sobre isso. Não é aleatório. Não é aleatório. Não é. É a desculpa perfeita do PT pra turma falar, não, gente, né? A gente não confia muito no PT, dinheiro e PT na mesma frase, mas temos que salvar o planeta, né? Então vamos dar uma segunda chance pro PT. Aí pra trazer um pouquinho mais de informação, porque eu falei ontem, mas eu gosto de falar e poder mostrar. Eu não tinha mostrado ontem. Só pra relembrar, notícia que comentamos em março, tá? No Atlas de março. Frente Brasil Competitivo define prioridades no Congresso. Quem é um presidente dessa frente? O Arnaldo Jardim. Quer avançar com a reforma tributária. Passou ontem no Senado, na CCJ. Outra coisa, fortalecimento do mercado de carbono. Isso para proporcionar mais competitividade. Tu acha que isso vai trazer competitividade? E eu comentei no vídeo ontem também, que foi esta turma que trouxe ao Brasil o Klaus Schwab. Klaus Schwab, futuro do Brasil depende de industrialização, meio ambiente e inteligência artificial. Criador do Fórum Econômico, falou com o estudo da Exame do Fórum Brasil Competitivo.
organizado pelo Movimento Brasil Competitivo e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, do Arnaldo Jardim. Ele escreveu um texto opinativo, até no Poder 360, no mês de maio, explicando sobre esse evento, falando: ninguém melhor para falar sobre isso do que o Sr. Klaus. São essas pessoas que estão por trás das ideias que estão sendo colocadas na mesa. O que é que você acha que esses 800 bilhões vão fazer com o Brasil? O que é que esses 800 bilhões? Aí vem, ó, os boca abertos, os trouxa. A gente comentou sobre o cara da Gerdau semana passada. Deu chilique no evento. Um absurdo o que está acontecendo. A gente faz tudo para seguir as regras. Somos SG. O nosso aço é verde. Mas os brasileiros não estão comprando o nosso aço, eles estão comprando um aço mais barato. Eles estão comprando um aço mais barato. É mesmo? E isso destrói o argumento deles. Porque um dos argumentos da turma SG é o seguinte: o consumidor, ele não só está preocupado agora com o produto, ele está preocupado com o impacto social do produto, ele está preocupado com a imagem e os projetos que a empresa apoia. Não, ninguém está preocupado com isso. O cara quer saber assim, ele liga para a empresa e fala: irmão, quanto é que tá custando um vergalhão? Tanto, beleza, liga pro outro, tanto, aí, mais barato, compra lá. É só isso que o cara quer saber. Só isso. Aí ele reclamou semana passada, ontem teve mais um evento. Aí tá ali, ó. A situação está ficando dramática. Diz ele, porque o Brasil está importando muito aço do país vermelho. Ele afirmou em coletiva de imprensa nessa terça que a situação dos produtores de aço no país está ficando dramática devido ao aumento na importação do aço. Segundo o executivo, olha só, os comunas, eles estão inundando o território nacional com seu aço, que chega com preço abaixo do custo que se tem para produzir no Brasil. É aço que não segue as recomendações e normas do OMC. Eles não seguem as regras. Eles são malvados. Eles não seguem as regras. Que regras? A regra dos trouxas? Dos trouxas? As regras verdes do Lula? Vocês estão destruindo o Brasil. Vocês estão destruindo o Brasil. Esses 700 funcionários demitidos é vocês, nessa sanha de controle para destruir o pequeno e médio e garantir um monopólio. Mas o que está acontecendo é que o monopólio que vocês estão criando está indo para a mão de outros países. Desde quando a gente está falando sobre essas pautas, essas agendas, e tá aí os trouxas. Por isso que precisamos delinear qual é o projeto de país da direita. Eu consigo botar algumas diretrizes. Energia barata é uma delas. Focar em gastar com projetos de infraestrutura, focar em linha de créditos para projetos, né, e, sei lá, financiar empresas, ideias que vão trazer empregos, que vão aumentar a produtividade. Eu não acho que o Brasil está no estágio dos Estados Unidos, da Noruega, da Suécia, que todo mundo tem uma vida muito bacana, tem um estado que realmente consegue prover muita coisa e está no ponto que ele pode se preocupar em fazer transição energética. Não, o Brasil precisa de emprego, o Brasil precisa de educação, o Brasil precisa de saúde. É isso que a gente precisa. E tem que ter esse discurso na ponta da língua para ser nossos representantes, porque na hora que ele vai e ele critica o governo, ele fala: eu estou criticando o governo porque eu acho que esse é o caminho. E o governo está em direção totalmente errada. Não é só assim: eu sou contra porque o Lula é a favor. Não, dá o direcionamento. E ainda bota: isso que a direita defende. Eu falo: pô, gostei de ser uma direita, viu? Vou seguir o que esse pessoal de direita está falando. Vou procurar alguém de direita aqui na minha cidade para votar. Todo mundo defende isso, eu quero emprego, eu quero que sobe dinheiro no meu bolso, eu quero pagar barato nas coisas. Lula disse que crise climática não é mais loucura de professor da USP. No mesmo evento que ele falou do crédito barato, falou um monte de loucura, também falou isso. E ainda, fez uma defesa pública da Marina. Afirmou que ela não deveria ser criticada por fazer uma defesa da Amazônia. Ao invés de não gostar da Marina Silva, porque defende muito a Amazônia, deveria gostar da Marina, porque está fazendo por nós o que nós deveríamos fazer por nós mesmos. Não vamos criticar a Marina, viu? Mas vamos ler 2 notícias. Não pode criticar. No Amazonas, máscaras voltam por causa da fumaça de queimadas. Pior que na pandemia. Mas não pode criticar. Não. Mas... Não critica. Deixa o pessoal de Manaus passar mal. Não critica. Ela tá fazendo por nós, como é? O que
o que deveríamos fazer por nós mesmos. É isso daqui, Lula? Fumaça pra tudo que é lado? É isso que a gente deveria fazer? É isso que a menina tá falando por nós? Moradores registram tempestade de areia encobrindo Manaus. Mas não pode criticar. A Marina está fazendo por nós o que nós deveríamos fazer por nós mesmos. Não pode criticar. Aí, essa é uma nota muito interessante também. Economia verde é espinha dorsal de relação atual entre Brasil e Estados Unidos, diz o CEO da ANCHAM. O que é essa ANCHAM? Tá até aqui, né? Aqui? Ou tá na próxima? Deixa eu ver. ANCHAM é a Câmara de Comércio, basicamente Brasil e Estados Unidos. Não é um qualquer falando isso. Estamos em um momento em que Brasil e Estados Unidos compartilham a avaliação de priorização da agenda ambiental e climática. Hoje, a coluna vertebral da relação entre Brasil e Estados Unidos, dado o potencial de aproximação entre os dois países e de impacto que pode gerar do ponto de vista econômico e ambiental, disse o executivo em entrevista ao Estadão. A ANCHAM reúne empresas que respondem por 1/3 do PIB brasileiro. A convergência da visão de Washington em Brasília sobre a adoção de uma política de desenvolvimento econômico baseada na transição energética e na descarbonização, no entanto, é fruto de um alinhamento recente. E por quê? Durante o mandato do Trump, cagou. Tava nem aí pra essa agenda. E aí assumiu o Planalto em 2018. Bolsonaro também seguiu pela mesma linha. O foco de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, foi desburocratizar, fazer um saneamento das contas públicas, organizar o meio de campo e tentar trazer liberdade econômica para as pessoas. Eu estou falando isso porque ele era o discurso de Bolsonaro? Não. São os marcos. São as coisas que foram colocadas na mesa. É uma reforma da Previdência. Bolsonaro acaba por quê? Mexer privilégios, regalias. Por quê? Porque ele é malvado? Porque ele quer prejudicar os aposentados? Quem vai se aposentar? Não. Tentando dar organizado nas contas públicas. Uma redução de ministério, redução do custo do Brasil, pegar as estatais que estavam no prejuízo, colocar para dar lucro, tentar resolver o problema da dívida, entregar uma dívida menor do que ele recebeu. Então ele fez essa parte. Não é achismo, ele fez. Redução de imposto. E aí, em paralelo, foi marco do saneamento, marco do gás, marco das ferrovias, marco da cabotagem, que é para você poder ter segurança jurídica, ter os caminhos, desburocratizar e saber como é que a gente faz para a gente se desenvolver. Pronto, criamos a base. Não é o discurso, foi o que aconteceu. Está registrado na história. Não adianta. Está registrado na história, isso aconteceu nos últimos 4 anos. É porque a imprensa não conta. Essa era a preocupação de Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro seguia no caminho muito melhor. Achei que aquele caminho ali, o Brasil podia ir para algum lugar. O de Lula? Do Biden? Aí, a partir de 21, quando o Biden assumiu, aí já colocou, né, como nos pilares. Brasília tentou modular o discurso. Eles nem falam o nome de Bolsonaro, né? Brasília tentou modular o discurso, mas encontrou ceticismo e distanciamento por parte de Washington. E aí os dois países voltaram a falar a mesma língua a partir de janeiro deste ano, quando Lula foi empossado e assumiu o discurso afinando com a posição do Biden sobre o assunto. Quando eu falo, Lula o vassalo do Biden, Lula o vassalo do Biden, Lula... Aí, ó. Aí, todo mundo já percebeu o que está acontecendo. Lula é o vassalo do Biden. Aqui é só uma curiosidade para mostrar para vocês. Até você ter um tirateima de como foi o último mês. Ainda mais se você teve paciência de assistir todos os vídeos do mês passado. Eu acho muito difícil. Mas às vezes tem a tia do Zap meio doida que gosta de mim a esse ponto. Eu não entendo. Só posso agradecer. Mas depois que eu termino, né? Como é o processo do ato, eu termino, vou juntando material. E depois eu pego tudo que a gente comentou em vídeo e eu saio separando. Por tema, organizando. Porque você fala de economia ao longo do mês inteiro. Então pega aquelas notícias e coloca... Aqui tá a tabela como um todo, né? Aí eu boto lá o tema, subtema, se eu roteirizei já ou não, quantidade de slides que cada tema vai ter, a porcentagem para saber o tamanho de cada um, aí cola no Word, revisar no Word, depois, esse é o primeiro pedaço, tem uma estrutura, depois começar a escrever mesmo, né, botar os comentários, fazer a revisão, e aí se está completo ou não. Aí, daqui um zoom só para você ver o que a gente comentou no mês passado. Carreta furacão, é um dos temas, sempre tem. Aos amigos tudo. Só notícia
do relacionamento amoroso, todo o carinho que o Lula dá para sua turma. O caso da Caixa, a demissão da Rita Serrano, com algumas coisas extras, aquela como é que posso dizer? Foi congresso, aquela feira da Caixa, sei lá, aquele evento da Caixa que deu o que falar, saúde vermelha, questão do bate-cu e outras confusões no Ministério da Saúde, comunicação vermelha, alguns escândalos que rolaram, teve não só a demissão do Hélio Doyle, como algumas outras coisinhas. Você lembra da história do amigo do Paulo Pimenta? Você não deve lembrar, a gente não esquece, tá ali registrado. Governança do amor, só lei e medida absurda. Tipo a primeira que a gente comentou no vídeo, governo aí contingenciando verba de saúde, educação. Enfim, aí tem os escândalos, a Juninha pra Argentina, Itaipu contra Lava Jato, aquele evento que a gente comentou, né, que tava lá o Xixo, os jornalistas picanheiros, a turma do IREV, Alfredo Vaz, Renato Azevedo, a gente relembra as coisas do passado, relembra do caso do juiz Apio, enfim, escândalo na base, aí foram as coisas que rolaram nos aliados do Lula. A economia tem vários temas, Congresso, Rio de Janeiro, segurança pública, vários subtemas, judiciário, Bolsonaro, sempre tem o tema Bolsonaro, tem como não ter, crise na esquerda, e aquelas coisas que a gente vai comentando ao longo do tempo, mostrando, ó, tá dando problema aqui, tá dando problema aquilo outro, etc, tudo mais. Não vou sair lendo todo, né, porque tem muita coisa. Aí eu coloquei isso daqui depois desse, por quê? Quando você vai aqui o que eu chamo de diplomacia SG, que é essa questão de agenda verde. Olha, é o item que mais tem... Cadê de acho? Deu um mouse? Aqui. É o tema que mais tem subtemas, né? Petismo verde. Não, vassalagem e entreguismo. Só notícia de decisões do governo que você vê que está servindo a interesses internacionais. Quer um exemplo? A notícia do mês passado do fundo de 12 bilhões que a União Europeia cria lá, né, para o governo assinar o acordo do Mercosul, que vai atrapalhar o Brasil. Um dos exemplos é o Elia Jabor fazendo palestrinha lá no Belt and Road Initiative, né, negócio da nova rota da seda. Algumas coisas também o Lula aprontou junto com o Biden. Marina Silva, Sabotão, tudo tem ali. Petismo verde. Todas as medidas dentro do Brasil que a turma do Lula tomou a favor da agenda verde. Marco temporal. Ó, tá óbvio. Brasil em chamas. Aquele que lá mais notícia de Amazonas pegando fogo. CPI das ONGs, crise do Amazonas, aquelas notícias que debate o caos, questão da seca, problema de logística, as BR que não saem do lugar, etc, tudo mais, enfim. Tem todos os outros. E, dessa vez, o mês passado rendeu bem, que vai ter Fundação Ford, os Rothschild, Soldados da Borracha, da História da Borracha no Brasil, CPI 1989, e a gente chegou a comentar, não virou um dossiê, uma questão da saúde lá em 1930, na época dos Rockefeller, etc. É coisa pra você ver, viu? No total, 1.439 slides. Aí você, se você passou aqui mês passado, foi isso que você viu ao longo do mês. A gente comenta coisa, viu? Acho que nem o Jornal Nacional comenta tanto assunto quanto a gente. Mas vamos continuar. Haddad pede a empresários que liguem para assinadores por reforma tributária. Não se trata de PT e PL. Olha quem tá pedindo. Não, vamos fazer uma discussão. A gente não vai nem entrar mais no mérito da reforma tributária, que a gente já falou demais. Aí você vê, ó. Os indígenas pela reforma. Aí, no primeiro momento, eu já achei, ó, tem alguma maldade. Porque já falava assim, para garantir a aprovação da reforma tributária, o governo resolveu entregar o marco temporal para a derrubada dos vetos. Aí você fala, pô, pera, eu não acredito. A gente vai ter a volta do marco temporal porque o Lula entregou, porque os deputados vão entregar a reforma tributária? Será que é isso? Eu falei, não, tem alguma pegadinha. O PT não abre mão de nada. O governo vinha trabalhando para atrasar a votação dos vetos até que conseguisse os votos para impedir. Era uma demanda de parte do governo, de ambientalistas, de ongueiros, bababá. Mas, para garantir a aprovação da reforma tributária, o governo decidiu ceder, mesmo sabendo que a derrota é praticamente certa. A avaliação, aí, agora que está a maldade, a articulação política, é que o Supremo vai considerar o marco institucional, o marco temporal inconstitucional. O PT não abre mão de nada. Então, PT, não. Eu vou derrubar aí o veto do marco temporal e a prova tributária. Porque o PT sabe que joga pro judiciário e o judiciário resolve. Aí
Teve ontem a votação, falei para vocês. Comissão do Senado aprova reforma tributária com novas exceções. Mais exceções, mais coisa na reforma tributária, né? Foi 20-6, apenas 6 votos contrários na CCJ do Senado. Desses 6, tava os do PL, todos. Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, Portinho. Não é todos do PL que estão na comissão CCJ, né? A comissão tem 26, não são os 81 senadores. Mas enfim, esses 3 são do PL, estavam no CCJ, votaram contra. Quem também votou contra foi o Girão, senador Girão, Eduardo Girão, também um cara de direita. Os outros 2 votos eu não lembro agora quem foi. Mas enfim, só. Todo o restante, turma do Lula, fez o L. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, foi o único a orientar de forma contrária à proposta. O único. Durante as deliberações na CCJ, a oposição se uniu para tentar aprovar uma emenda apresentada pelo Rogério Marinho, a qual alterava a trava para a carga tributária. Líder da oposição, Marinho propôs que a partir de 2033 a alíquota do novo IVA fosse limitada a 20%. Negócio para 2000, nem assim a turma quis reduzir a alíquota. Essa reforma tributária que vai acabar passando, ela tá pior do que quando estava na Câmara. Porque, além de todos aqueles problemas ideológicos que vêm da Câmara, a turma do Senado colocou mais exceções, mais confusões, mais fundo, mais complicação, mais isso, mais aquilo outro. Olha isso aqui. Texto da CCJ prevê prêmio a Estado que arrecadarem mais. Será que você está incentivando os estados a irem atrás do dinheiro do povo? E quanto mais dinheiro eles tirarem do povo, mais eles serão premiados? Eu quero acreditar que não. Mas vendo as figuras envolvidas... Haddad critica gastos sociais criados sem fonte de receita. A reforma tributária agora tem que ir para o plenário do Senado. Eu acho que vai passar. Enfim. Mudando aqui um pouco, voltando ainda para falar do Haddad, foi no evento do BTG, o evento dos banqueiros. E aí lá ele afirmou que foram criados gastos no Brasil nos últimos anos, mas sem fontes de receita. Daí, em grande medida, a situação crítica das contas públicas. Entre essas despesas, Haddad citou o aumento do Bolsa Família, piso da enfermagem, elevação do Fundeb, o Fundo para a Educação Básica. O Haddad foi criticar o Lula. O Haddad foi criticar o Lula para agradar os banqueiros amigos do Lula. Para falar, não, o Haddad é um cara diferenciado. Não tem como comprar esse discurso bobo, né? Porque o Haddad fala isso da boca para fora. Quando ele tá lá no ministério, tudo que o Lula quer para aumentar o gasto, ele assina embaixo. Tudo, sem exceção, sem tirar nem pôr. Ainda assim, eu vi esse comentário, ele circulou relativamente bem na internet, é um cara de esquerda, um cara do filiado ao PT, na verdade. Ele fala assim, ó, deixa eu entender, o ministro da Fazenda do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que ganhou a 5ª eleição das 6 últimas, e só não foram 6 porque prenderam Lula, vai a uma festa de banco para falar terraplanismo fiscal contra programas sociais para os banqueiros rirem e aplaudirem? Não é à toa que a máquina de mudar vidas, transformar o país e arrebentar o voto da classe trabalhadora, o PT, só teve uma derrota eleitoral nos últimos 20 anos com esse sujeito, não fala a mesma língua, não pensa com os mesmos valores, não age com a mesma teoria e prática, falta pertencimento de classe, falta entender o projeto de nação, falta liga com o instrumento sociopolítico, o PT. Aí ele encerra falando, Haddad atrasa o PT, atrasa o governo, atrasa o Brasil. A última frase eu concordo. Agora, o restante, eu discordo completamente, né? O PT ter algum projeto só se for destruição. Com a transformação, é transformar todo mundo em pobre, né? É só isso que o PT faz. Mas você vê como tá a bateção de cabeça. E como no fim do dia, a esquerda não consegue tapar o sol com a peneira de que, no fim do dia mesmo, no fim do dia, por mais que tenha se gasto, etc, tudo mais, o foco do PT, do Lula, é ajudar bilionário. Trabalha, né, em prol dos banqueiros. Daí o Haddad fala, bota, beleza, passa pro Haddad porque precisa do voto. Precisa do voto, mas no final do dia, o interesse mesmo é as elites. As elites. Aí,
Diante dessa confusão toda, o Haddad fingindo que quer economizar e o Rui Costa tá nem aí. O Rui Costa quer gastar mesmo, adoidado e não faz questão nenhuma de esconder. O Lula resolveu entrar em campo. E essa nota é engraçada, porque aí você vê como o petista não consegue se controlar. É aquela fábula do sapo e do escorpião. Um rio. Aí fala, o escorpião pede, vamos. Aí ele fala assim, não, pô, mas tu vai me picar. Fala, não vou, se eu picar a gente vai morrer afogado. Só que no meio do percurso, o escorpião vai lá e pica o sapo. Por quê? Porque é da natureza dele, ele não consegue se controlar. São os petistas e o apetite deles por poder. Aí tá ali, ó. Lula vai chamar o Haddad e o Rui Costa, quer que a disputa interna pare. Ele sempre lembra da disputa do Palocci com José Dirceu, no primeiro governo, que quase fez o Lula perder o mandato. A disputa, né, de Palocci e Dirceu saiu dos bastidores em forma de dossiê para a imprensa. No fim, caíram os dois. No Planalto, a avaliação é que Rui Costa assumiu a voz do PT sobre o aumento dos gastos, porque acredita que, apesar de não ter simpatia de parte considerável do partido, vai ter um alinhamento em torno do seu nome para ele ser o sucessor do Lula em 26. Pouca gente acredita de verdade que Lula vai ser candidato à reeleição. Já Haddad sempre nega que queira disputar a eleição. E ninguém acredita. Sempre diz que a defesa do déficit zero e da sobriedade com gastos públicos tem a ver com o desejo de fazer o governo dar certo e por respeito à sua biografia. Pura balela. Petista já está se degladiando para ver quem vai ser o sucessor do Lula. Quem vai receber os espólios. Aí vamos lá. Entrando aqui no coisa de esquerda e direita, vamos falar sobre 26. Quero começar com um vídeo. Não faço ideia quem seja esse cara. Sei que é do PDT, né? Tá vendo ali? É a Câmara de Guarulhos. Um cara do PDT. E eu achei isso muito interessante. Até botei lá no Twitter. Ele fala de Bolsonaro. Não acredito. Você vê que a esquerda, quando ela quer, ela sabe o que tá acontecendo. Porque não tem como negar a popularidade de Bolsonaro. A força que Bolsonaro tem. Não tem como negar. É porque eles não dão um braço a torcer. Olha só. Outra coisa, o Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro. Eu acredito que realmente não vai apoiar o Lucas. O Lucas não tem perfil de bolsonarista. Não tem. E tá com o menino lá de Itaquá, né? E que acha que é o dono da Cocada Preta. Dono de Guarulhos. Queria informar para ele aqui ao vivo e a cores que ele tem alguma antecedência. Deve mandar lá em Itaquá há pouco. E tem muita influência no Valdemar da Costa Neto. Fora isso, é zero. E quanto ao Bolsonaro... Aí agora. Realmente, Edmilson, a justiça tirou ele da parada. Porque, queiram ou não, ele tem voto. Tem voto. O presidente Lula preso tinha voto. Não estava na Papuda, estava lá em Curitiba. Tiraram da cadeia o presidente da República. Isso aí é claro, dois caras que têm voto hoje no Brasil, é os dois. Não tem como a gente aqui falar o presidente Lula não tem voto. E não tem como nós falarmos que o Bolsonaro não tem voto. E mais, quem vai dizer que apoia quem aqui é o Bolsonaro para o governador, não o governador para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai falar, vamos apoiar Geleia Protetor em Guarulhos. O governador vai falar, presidente, será que é bom, não é bom? E vai ser assim. É uma questão de hierarquia. No momento, ainda o Bolsonaro é o ex-presidente, mas tem voto. Pela liderança do PDT, vereador. Não, já concluí, obrigado. E espero que as pessoas aqui entendam que ter palavra é fundamental na política. Você vê um cara de esquerda que jamais vai votar em Bolsonaro. Jamais. Jamais vai apoiar alguém de Bolsonaro. Ele consegue falar, irmão, quem tem voto nesse país é Bolsonaro. Vocês aí, ele tá falando de governador porque ele deve estar naquele contexto de alguém falando, porque o governo aquele cara é Bolsonaro, cara, que tem voto. Em que país vocês estão vivendo? É Bolsonaro e Lula. E o início do que ele fala, independente se vai ou não vai, a parte interessante é que ele fala o seguinte, ó, aquela pessoa parece que não tem um perfil bolsonarista. Por que ele tá falando com isso no final do dia? Ele fala o seguinte, ó, Bolsonaro
é um político, ele tem uma linha ideológica. Ele tem ideias. Eu tenho certeza que esse cara deve discordar 100% de Bolsonaro. Não sei 100%, né? Mas deve discordar com certeza em muita coisa. Ele discorda. Mas ele fala, cara, esse cara, ele tem uma agenda. Ele tem ideias. Ele tem coisas que ele defende. Vocês vão ser passados para trás. Vocês vão tomar rasteira. Um cara de esquerda consegue reconhecer a força de Bolsonaro. Qualquer pessoa com mínimo de honestidade. Eu até botei, eu falei, cara, o que mais tem que acontecer pro Valdemar acordar? Tem uma agenda a favor do Brasil. A direita não é intransigente. A direita não quer uma obrigação que tem que ter um candidato superior em todas as 5 mil cidades do país. Não, pode sentar, pode compor, mas é compor, não pode ser só venha nós. E até agora o que vem sendo ofertado aí pelo Valdemar em relação a tudo, com caixa que o partido tem, etc e tudo mais. Eu acho que eu torço que jamais rompa, porque pelo amor de Deus, vai ser mais um partido que Bolsonaro faz bilionário e no final do dia é só venha nós. Já foi assim com o PSL. O que passa na cabeça do Valdemar? Aí, não foi só esse cara. Polarização resiste e bolsonarismo supera Bolsonaro. Alerta petista. Não é qualquer petista. É o Edinho Silva, o irmão de alma do Carlos Gabas. Pelo menos é como eles se referem um ao outro. Não sei eu que inventei isso, foram eles. É meu irmão de alma. Nome forte do PT, Edinho Silva está preocupado com a cristalização da polarização entre petistas. Olha como o Guilherme Amado, esse cara, é de extrema direita. E faz um alerta para os riscos disso para o país. As aspas que o Guilherme Amado coloca, o Edinho Silva não fala assim de risco para o país nem nada. Você vê o peso ideológico do Guilherme Amado. Ele é um porta-voz da esquerda no Metrópolis. Esse cara, eu fico de cara e falo assim, ó, o Luiz Estevam é dono do Metrópolis e ele não consegue controlar o próprio jornalista. Ele tá pagando o salário dos outros, né? Porque quem controla o Guilherme Amado é o Eduardo Moreira da vida, lá do ICL, que o Guilherme Amado tá sempre. É bacana, você tem um funcionário, mas quem paga o salário é outro, né? E ele descreve no trabalho dele a tua agenda ideológica. O coordenador de comunicação da campanha do Lula em 2022, Edinho declarou em entrevista à coluna que bolsonarismo é maior que a figura do inelegível Jair Bolsonaro e que romper a polarização é o principal desafio do Palácio do Planalto. Mas olha o que ele quer falar, que o Bolsonaro é maior do que a figura de Bolsonaro. É preciso ser feito, não é simples. Eu não simplifico as coisas. Não é da noite para o dia que você quebra o ambiente construído no país, mas nós precisamos fazer. Temos que perseguir isso a todo custo. É preciso desbloquear o diálogo. Se você não desbloqueia o diálogo, você não convence. Hoje, o maior desafio é conseguir conversar com quem não votou no Lula, conseguir conversar com aqueles que foram hegemonizados pelo bolsonarismo. Não podemos ter dúvidas de que o bolsonarismo é muito maior que o Bolsonaro. Ele está querendo falar o seguinte, teve muita gente que votou em Bolsonaro, que eleitor antipetista, que tem que ir atrás desse daí. E, em certa parte, ele está certo. Assim também como o cara que votou no Lula, muita gente só votou porque tá sendo enganado pela Globo. Que Bolsonaro, ai meu Deus, bababá, nossa, ele fazia piada, uma coisa ridícula. Edinho está para lançar um livro, olha, Uma Cidade na Luta pela Vida, da pandemia 8 de janeiro. Livro que ele conta os bastidores do que Araraquara enfrentou na pandemia. Você aprontou com o povo, né, Edinho? Ele vai inventar o fluxo da história. Eu duvido que ele conte a questão do Gabas, do respirador. Ele não vai contar isso. Ele só vai reescrever a história. Caso o PT não consiga levar a tarefa adiante, Edinho avalia que o campo progressista não terá como inibir o crescimento de visões fundamentalistas que passarão a refletir posições majoritárias no Congresso. Porque o bolsonarismo tá crescendo, né? Tá em alta. Aí, aproveitando que tá falando do Guilherme Amado, vou mostrar aqui um vídeo rapidinho para vocês do Ricardo Feltrin, que é jornalista de anos aí, né, do consórcio, onde ele fala do... Peraí, cadê o vídeo? Oh, tá aqui embaixo. Que ele fala do Guilherme Amado. O que o UOL não deu, né? Aparentemente barraram lá dentro quando falaram assim, não, vai chamar o Feltrin de misógino, foi longe demais. Mas elas queriam, o Universo queria fazer aquela matéria. Como o Universo não dá, a Mayra Cota vai atrás do seu colega, parceiro, né? Parceiro de Cacai, que é o Guilherme Amado. E aí ele manda para mim, a assessora dele lá, esqueci o nome dela, manda a mesma pergunta, as mesmas que o UOL mandou. Sabe,
modificar aqui uma palavra ali, mas basicamente é a mesma coisa. O que você acha disso? O que você acha disso? Então, eu fiquei horrorizada com isso, porque assim, imagina, se um e-mail meu fazendo uma pergunta assim vazasse quando eu era repórter, eu já passava no RH no outro dia. Não, nem por estar enviesado, pela burrice. Não sabe estruturar. Assim, eu fiquei horrorizada pela burrice, Feltrin. É verdade. Porque assim, se você quiser se ferrar com alguém, você tem que ter um mínimo de inteligência para fazer perguntas que encurralem a pessoa. Então, mas... É que vai começar a discutir a situação. Mas o ponto do vídeo é ele falando, né? É basicamente o porta-voz do Cacai. O Guilherme Amado. São os nossos jornalistas do Conselho. A mesma pergunta, só mudou a assinatura. Aí, lá vem o Guilherme Amado de novo. Pessimismo para 2024 domina o PT e Boulos vira o salvador da pátria. O pessimismo tomou conta para 24. Pouquíssimas chances de vencer nas capitais e algumas das principais cidades do país. E aí o PT tá vendo Boulos como a salvação da lavoura, o único que pode trazer ganhos expressivos, tanto para a esquerda como para o Lula. Para além do discurso volta da militância, vocalizado após reunião de lideranças petistas na segunda, o partido carece de nomes competitivos nos grandes centros urbanos. Olha só, para além do discurso volta da militância, o partido carece. Olha, significa que o partido, além de não ter nomes, o PT não tem mais discurso. O PT está esvaziado, gente. O PT nasce como Partido dos Trabalhadores, se tornou o Partido Verde. O PT se tornou o Partido Verde das causas identitárias. A militância do PT está em crise. Não tem discurso, não tem projeto. Estamos às moscas. Aí o PT dá como certa a reeleição do Eduardo Paes e do João Campos. Na visão do PT, Boulos tem chances reais de ganhar, devido ao spoiler eleitoral na esquerda no último pleito. Tanto Lula quanto Haddad ganharam na cidade de São Paulo. E fora isso, Ricardo Nunes não é um político com popularidade elevada e não tem garantido o apoio de Bolsonaro. Eu te pergunto, né? O que é que passa na cabeça tanto do Ricardo Nunes quanto do Duda Lima, que continuam impedindo a direita de fazer qualquer tipo de composição? Pode ser Márcio Suplicy, pode ser Antônio Carlos Rodrigues, pode ser Milton Leite, mas não pode ter um vice de direita. Não pode ter um vice de direita. Não pode. Não pode. É o tempo todo jogando contra, tentando tirar Bolsonaro da mesa. O único cara que tem votos, o cara que a esquerda olha e fala, a esquerda diz, Bolsonaro tem votos. A esquerda celebra que Ricardo Nunes ainda não tem o apoio de Bolsonaro. Mas Duda Lima pega lá as pesquisas do Murilo da Paraná Pesquisa, aquelas pesquisas internas, para falar, ó, não colhe com Bolsonaro. Ele traz 2 votos, mas tira 3. É essa a frase que ele fica usando, né? O braço direito do Valdemar. Para onde anda a tal união da direita? Para expressar uma únicazinha vez no que estão transformando o Brasil e expressar o que acharam de mais essa missão dada, missão cumprida. Carlos colocou notícia, né? De mais uma condenação de Bolsonaro. 3ª vez. Todo mundo querendo ser oposição permitida, né? E dane-se a verdade, os brasileiros e os fatos, somente o poder importa. Não tem uma pessoa, bicho. Tem uma pessoa que não tem ninguém. Não tem ninguém para abrir a boca. Governadores, senadores. Só a turma de sempre, velho. O nosso deputado Bolsonaro. Com todos os problemas. É o que eu digo. Nossos deputados bolsonaristas, nós somos os deputados bolsonaristas. Às vezes podiam trabalhar melhor, podia, às vezes. Mas estão lá. E eu prefiro eles do que os petistas. Aos trancos e barrancos. No máximo puxo a orelha uma vez ou outra com uma coisa assim grande que realmente deixa passar. Mas estão lá. Pelo menos. E tá tentando falar, acaba por reverberar uma coisinha ou outra. Quantidade de gente aí que foi eleito nas calças de Bolsonaro. É a posição. E eles que vão salvar o Brasil. Ninguém fala ai do cara. Ai do cara. E não é por falta de razão, viu? Pra encerrar o vídeo, PGR desmoraliza delação do Cid e sugere que a PF fez acordo sem provas. O Robson Bonin, ele faz uma análise da matéria da Veja, um cara que tem experiência, né? Anos de experiência na imprensa, ele fala, ó, o subprocurador Carlos Frederico, ele leu a
a delação do Cid. Após ler, ele concedeu entrevista para Veja. Nessa posição de que leu a papelada, para extrair dela crimes que fossem convertidos em denúncias contra Bolsonaro, Santos praticamente descartou a utilidade do material. Eis o que ele falou para o Hugo Marques e a Larissa Borges na Veja. Abre aspas. A delação eu não achei forte em nada. A princípio, eu achei que as informações foram fracas. Em bom português, Santos disse que as revelações de Cid não foram apresentadas aos investigadores da PF acompanhadas de provas. Essa é a inferência, é a conclusão que o Robson Bonin tira. Tradução, não tem prova. O país já viu esse filme na Lava Jato. Vazado aos pedaços, no modelo que Lula e o PT sempre criticaram, a delação do ex-auxiliar de Bolsonaro é hoje um papelório inofensivo, segundo o subprocurador, abre aspas. O que ele revelou tem de ser corroborado. Nessa corroboração é que a gente vai saber a dimensão da delação. Aí o Bonin, ele coloca 2 pontos que eu não sei se eu concordo com o primeiro. Ele fala, né, que o ministro e a PF do Lula, obviamente não aceitariam uma delação inofensiva e sem provas. Sei, né? Tendo o apoio da Globo pra apoiar? Não sei, né? A Globo dá Ares de verdade. Só precisa ter um jeitinho, né? Só precisa ter um delator. A Globo faz o resto. É claro que o subprocurador também não diria que o material é fraco se não tivesse convicção disso. Esse ponto eu acho que eu concordo. O melhor seria tornar público o acordo para que o país pudesse avaliar o que diz o investigador da PGR. E para encerrar, a última. A Sandra Nemberg estava eu e a Sandra Nemberg como os mais votados. Agora estou eu e o Helder Madonato. Me ajude a derrotar o petismo, por favor, e ganhar um prêmio de jornal. Nunca ganhei um prêmio na vida. Será o primeiro prêmio que eu vou ganhar. E eles resolveram meio que mudar as regras. A partir do dia 13 desse mês, vai poder votar mais uma vez. Ainda não, mas vai poder, eu vou falar. Quem já votou em mim, vote de novo. Vai chegar lá. Mas quem não votou ainda, vote. Por favor, me ajude a derrotar. Você vai deixar que a Sandra tá em terceiro. Mota é petista. Galã feio. Não sou feio. Sou mais ou menos, né? Pelo menos isso. Enfim. Vou mandar os vídeos lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, passa no canal, tem um botão de valeu, tem um botão de inscrição, tem um Atlas Brasileiro, o maior registro historiográfico deste país. E eu não tô aumentando nada, porque realmente é. Pode não ser assim, né? Pode deixar de desejar algum ponto ou outro, mas mais completo, me perdoa, bicho. Não tem ninguém que tá fazendo isso. Pelos números ali você vê, você pode até voltar. Olha a quantidade de like, quantidade de coisa que se fala a cada tema ao longo do mês. É muita coisa que a gente trabalha e conectando as informações. Daquela curtida, daquela compartilhada. Volta amanhã. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Olá, meus amigos. Fui!